com o triplo da idade do Ferreirinha. Eu tenho que falar, presidente, não tem jeito. Tem o dobro da sua. Eu queria inicialmente saudar a iniciativa. Dizer que quando chegamos ao Senado, achamos que lá a discussão política, Marcos Pestana, nós que militamos, passamos uma ditadura ferrenha, sofremos consequências dela, achávamos que a interlocução política de uma casa ou de outra, uma poderia sobrepujar a outra. O que está acontecendo, na verdade, é que nós trombamos o tempo todo um no outro, e o olhar é de perplexidade, o que fazer, como fazer. Roberto Freire sabe muito bem do que a gente está falando. Essa iniciativa, alguns me dizem, olha, vocês estão tardiamente pensando. Eu diria que nós estamos pensando, nós estamos nos procurando, nós estamos conversando, nós queremos sair da arquibancada, todos aqueles que desejam pensar esse país. E eu vejo, acho que um pouco o centro das coisas, quando você falou em Cristóvão, eu vou contar em 30 reuniões que nós fizemos dentro do Senado, à procura de pessoas que quisessem coordenar suas forças para que nós falássemos do país. Concordo com o Marcos que todos falam em nomes e cada um veste a sua camisa, do seu time, do seu partido. Eu hoje estou no Podemos. Acho que o Álvaro, não falo por ele, um pouco do pensamento interno do partido. Acho que todos queremos conversar, devemos conversar. O que conversar? Alguém vai ceder alguma coisa nesse processo ainda antes do segundo turno? Ou o segundo turno será aquela fatalidade que nós estamos antevendo, com um quadro que será extremamente triste, Mara, e com o qual nós vamos ter que nos rebelar? O que eu quero dizer aqui, ainda bem estamos pensando, ainda bem estamos falando, ainda bem nos encontramos. Temos reservas políticas nesse país, importantíssimas, está aqui o Roberto, está aqui o nosso presidente. E acho que o tom dessa nossa conversa dentro do parlamento, ela destoou da realidade do Brasil, desculpe se dizer. Só se falou economia, só falou sobre ajuste, reforma fiscal e daqui e dali esquecer as políticas públicas, portanto se distanciou e muito daquilo que eram as políticas sociais que o povo esperava. Está ali um jovem falando da educação. A educação hoje não é prioridade. Basta olhar o orçamento, eu presidi o orçamento da União, não é, presidente, prioridade. E os cortes que acontecem vai sempre em cima da educação, da saúde e a segurança pública aí como está. Nós chegamos no limite. Acho que a Folha encostou na parede e nós temos que agora tentar descer das arquibancadas e ir para o meio do campo e fazer um jogo que a esquerda, o centro, todos nós sabemos que temos responsabilidade e dever de fazer. Ainda está em tempo. É só isso, querido. Fala em pé, porque velho quando fica sentado dorme. E eu queria, como eu referi à velhice, eu queria referir a um fato antigo. A certa altura, o André Franco Montoro governava São Paulo. E nós estávamos ainda no regime autoritário. Não havia terminado o regime autoritário. Eu, nessa época, num certo momento, era presidente do PMDB, São Paulo. E o Montoro me chamou lá e resolveu fazer um comício pelas diretas já. Eu reuni o diretório do PMDB na casa da Ruth Escobar, que era deputada. E o diretório chegou à conclusão de que não havia condições para fazer esse comício algum, porque o clima não permitia isso. Eu voltei ao governador e disse, olha, infelizmente não há apoio. O que o Montoro fez? Convocou o comício. Convocou o comício para o dia 25 de janeiro de 84. Coincide que o 25 de janeiro é o aniversário da Universidade de São Paulo. Eu era senador por São Paulo, Montoro governador de São Paulo, fomos à celebração do aniversário da Universidade de São Paulo. De repente, vem o telefone, ou alguém veio falar comigo, não havia celular ainda, para dizer que quem estava na Praça da Sé, eu creio que era o deputado Zé Gregório, mandava avisar que nós tínhamos que ir correndo para a Praça da Sé, porque os alto-falantes que tinham sido postos por nós lá não alcançavam a massa que estava ali reunida. Foi a primeira grande manifestação pela direta já. Pois eu espero que essa hoje seja o começo de uma grande demonstração clara, nítida,
Nós temos preocupação com a democracia, nós temos preocupação com o povo, nós temos preocupação com a corrupção e nós temos preocupação com o continuado crescimento do Brasil para o bem-estar do povo brasileiro. Esse é o nosso dever. Roberto Freire falou, resumiu tudo que nós temos que fazer agora, e é já. É já porque disse Eduardo Jorge. O relógio vai continuar a andar. Não é fácil convencer aos partidos e aos líderes de que é preciso união. É nossa responsabilidade mostrar ao país e a todos que é necessário que haja a clareza de ver que sozinho não se vai longe e que sozinho nós vamos para o desastre. Eu não sou catastrófico, mas nós estamos numa iminência de uma solução catastrófica para o Brasil, porque a descrença é generalizada. Devo dizer, tristemente, e alguns aqui participaram da Constituição, da Constituinte de 88. No que diz respeito à construção política que nós fizemos lá, ela está exaurida. Exaurida. Um Congresso com 26 partidos, um governo com 30 ministros, os partidos não se entendem e nós não sabemos quem são os ministros. É impossível. É impossível continuar dessa maneira. Nós precisamos ter clareza de que houve uma exaustão do modelo político. Isso não quer dizer que houve exaustão da democracia. Nós não podemos aceitar de que, por isso, venham aventureiros pregar aqui, em nome da segurança do povo, a ditadura. Não aceitamos isso. Não é possível aceitar isso. Nós sabemos e temos que ter clareza também qual é a situação do nosso povo. O povo hoje tem horror à corrupção e vê, na maioria dos políticos, se não em todos, a figura que eles odeiam, de quem usa o cofre público, o seu trabalho de cada um, para seu benefício pessoal. Não faz distinção mais, se foi para o partido ou se foi para o bolso. Está no mesmo. Há um mal-estar generalizado na sociedade e nós temos que ser absolutamente radicais nessa matéria. Não podemos aceitar e temos que fazer autocrítica quando for necessário de todos os nossos partidos. Sem nenhum pejo de dizer que houve erro aqui ou houve erro ali. Não dá mais para continuar vendo o apodrecimento que está ocorrendo da crença popular nas instituições democráticas. Nós temos que reconstruir as instituições sem negar que o povo tem razão quando sente um certo horror àquilo que foi feito. Nem tudo foi feito assim. Muita coisa boa foi feita, mas na confusão do momento vai sobressair aquilo que foi ruim. E nós temos que ir firmes nessa direção. Temos que dar também a entender o povo quando o povo tem medo. Há insegurança no Brasil. A insegurança não é mais a dos poderosos e ricos. Esses também, porque eles têm medo da cadeia, e têm razão de ter medo. Deverão ir para a cadeia mesmo. Mas não é isso não. Tem medo da vida cotidiana. Tem medo da violência, do assalto. E é por isso que os demagogos usam a segurança como instrumento contra o povo e não como instrumento de defesa do povo. Nós não podemos fugir da questão que é real, de que há medo no Brasil. Há insegurança, há medo. Mas há um outro medo também. É o medo do desemprego. A incerteza quanto ao futuro, que é visível. Não preciso repetir os dados que todo mundo conhece, mas é verdade, é sensível que a situação requer medidas enérgicas. Então, quando se diz que nós precisamos criar um polo democrático e reformista, e ao mesmo tempo que seja progressista e popular, eu já me explico, nós estamos tocando em temas que são realmente centrais. Nós todos aqui sabemos, todos que estamos aqui sabemos, que do jeito que vai haverá uma falência da finança pública, se algumas medidas não forem tomadas a tempo oportuno, e que essas medidas não podem ser tomadas simplesmente com o olho fiscal, tem que ser tomadas com o olho da igualdade, porque a desigualdade é inaceitável. Nós chegamos a patamares que não são possíveis de uma sociedade decente, e o povo quer coisa simples, uma sociedade decente, e nós temos que insistir, e nós vamos passar, precisamos de ter força política para fazer reformas, que as reformas não sejam sentidas como uma coisa contra o povo, senão necessárias para o povo. Mas nós precisamos também ter a convicção plena de que esse centro, esse polo que nós estamos tentando aglutinar, não só ele é democrático, como ele é popular. Popular no sentido, não do populismo, mas no sentido dos interesses da população a longo prazo, que se confunde com a economia a longo prazo, que incorpora as preocupações com o que foi mencionado aqui, com a questão do meio ambiente, do clima e tudo mais, mas nós precisamos ser portadores efetivos de mensagens que traduzam na prática
esse sentimento, que é um sentimento que está difuso na população, e sobretudo nos mais jovens, que sentem a falta do emprego, que sentem o descalabro de uma opção de medidas que são simplesmente de desatenção ao longo prazo no Brasil, etc., etc., e que se expressam naquilo que o mais jovem dentre nós falou aqui. É preciso colocar no centro das nossas cogitações e práticas a questão da educação. É fundamental, nós todos sabemos disso. Só que as pessoas já não acreditam mais quando se fala nisso. Então nós temos que falar com outra força sobre essas questões. Mas também nós precisamos dar sentido ao que eu chamo de um polo progressista. Progressista não quer dizer simplesmente socialmente avançado. Quer dizer também, mas tem que dizer mais do que isso. Tem que entender que o mundo já mudou e que hoje as tecnologias mudaram as sociedades. E essa mudança tão profunda que já ocorreu é que está abalando a estrutura, não é só no Brasil. Em toda parte onde há a organização da democracia representativa, ela está em crise. Está em crise por quê? Porque as formas sociais que deram lugar a ela, que eram as classes sociais, não têm mais a coesão do passado. A dinâmica social, a mobilidade é tão grande e a formação de novas camadas, categorias sociais é tanta que ficam aquelas instituições que foram criadas no passado, onde havia coesão de classe, ficam no ar, ficam sem sentir o solo, onde é que elas vão aterrissar. Então nós temos que entender que por ser progressistas, se entende também que nós queremos estar conectados com o que está acontecendo no mundo. E eu usei a palavra conexão de propósito, porque tudo hoje é conectado e salta as estruturas. Se nós não formos capazes de entender isso e de falar diretamente, e de ouvir o que foi dito aqui, o povo, o que pensa, o que sente, e entender diretamente quais são os anseios, nós não vamos longe. Eu não quero esgotá-los, mas é necessário que o Brasil não perca mais tempo, porque senão nós vamos perder espaço, possibilidades reais de vitalidade no mundo, de significado, de validade como país no mundo. E nós temos que recuperar a ideia de Brasil. Olha, isso é muito forte que eu sinto. Recuperar a ideia de que isso aqui é uma nação. A nação não é de um partido, a nação não é de uma classe, não é de um governo, é de todos nós que temos que ter orgulho de nós próprios. O fato de que até agora, até na Copa, há uma certa perplexidade, tem que acabar. Nós temos que acreditar em nós mesmos. Como é que nós vamos acreditar em nós mesmos se nós não vemos expresso o nosso sentimento na ação prática das lideranças? E acho que, já que estamos falando de política, em política a ideia só vale quando ela se fulaniza. Na academia, a gente pode ter ideia, põe seu nome lá, vários têm ideia ao mesmo tempo, e a ideia vale. Na política, a ideia tem que ser transubstanciada, transfigurada em líderes, em pessoas que expressem um sentimento. Disso se trata na decisão de uma presidente da República. Não seremos nós aqui que vão dizer se é este ou é aquele, será o povo. O povo dirá, seja no primeiro turno, seja no segundo, espero que no primeiro tenham a capacidade de entender quem é que vai ter vitalidade para representar realmente um pensamento reformista, progressista, democrático e popular, mas isso vai ser um processo que nos ultrapassa. O que não nos ultrapassa é a necessidade de mantermos os canais abertos, os diálogos, juntando gente, falando. Deixa o partido de cada um de nós. Eu sou de um partido, todo mundo sabe disso, eu tenho um candidato, todo mundo sabe disso. Mas a hora é outra. A hora é de ver qual de nós vai ser sancionado pelo povo. E aquele que for, tem que ter o nosso apoio. Se for alguém que expressa esse sentimento real, substantivo de democracia e de vontade popular. Eu acho que essa é a nossa missão. Essa é a nossa tarefa. Humilde. Não podemos imaginar que numa sala, numa mesa, em 10 salas ou 10 ou 100 mesas, nós vamos decidir alguma coisa. A decisão vem de um diálogo mais amplo, que já está começando a ocorrer. Vai ocorrer, mas nós não podemos perder muito tempo. Se for necessário, unamos-nos no primeiro turno. Se não for possível, unamos-nos no segundo turno, mas unamos-nos, porque senão o pior pode acontecer. E nós temos já muita experiência de vida para saber que o pior acontece. É só deixar que as coisas sigam a sua marcha, sem que haja uma vontade que se contraponha a elas, e as coisas piores podem acontecer. Nós estamos aqui para dizer que nós estamos dispostos a jogar toda a nossa energia para evitar que o pior aconteça e para dizer, aquele que for eleito agora, dessa vez, tem uma chance, porque terá apoio do povo, terá o nosso apoio para levar o país para frente.
Nós não podemos perder mais uma oportunidade. Nós já marcamos muito passo. Eu sou uma pessoa que tem muito contato com o mundo todo. Reuniões com políticos e com pensadores. É sensível o vazio que está sendo produzido pela ausência da capacidade nossa de brasileiros de uma afirmação firme e nítida do que nós somos. Está na hora para isso. Está na hora para que os nossos líderes sintam o mesmo embalo que é necessário sentir e que eu sinto, que é um embalo de que não adianta você apenas querer, você tem que expressar o que você, quando você fala, o que os outros também querem. Nós precisamos de união, nós precisamos de coesão, nós precisamos buscar uma coesão que ultrapasse as nossas barreiras partidárias, estaduais, regionais ou o que seja, para que nós possamos afirmar e definir um futuro que permita dar vazão às necessidades concretas da população. A população tem necessidades simples, são sempre as mesmas. É transporte, é moradia, é habitação, é saúde, é segurança. São essas questões. Mas essas questões dependem do poder político. E o poder político está esfacelado no Brasil. Digo com tristeza isso, está esfacelado no Brasil. Nós precisamos reconstruir cacos, juntar esses cacos para que outra vez nós possamos ter um rumo e porque o Brasil sinta que tendo um rumo, tendo um lugar na história, tem também um lugar que é tão importante quanto essas palavras para cada um, para cada pessoa, que hoje há insegurança, hoje há aflição. Essa aflição é a que mina o sentimento e que pode permitir a palavra de um demagogo. Chega de demagogia. Nós já tivemos muita demagogia. Chega de demagogia. Nós precisamos de construção. Construção que não há de ser só racional. Há de ser também sentimental. Ninguém toca o povo se não falar palavras que realmente mexam com o sentimento das pessoas. E não pode ser alguém que na sua vida já não tenha expressado aquilo que está dizendo na vida pública. O povo percebe no olhar, percebe no gesto, se é sincero ou se é falso. E pode se enganar. Pode se enganar porque o povo está ansioso por encontrar caminhos. A nossa responsabilidade é de abrir esses caminhos. Eu fico realmente muito feliz de ver aqui essa diversidade de pessoas no que diz respeito à representatividade delas, à sua história, aos seus partidos atuais. Isso é importante. Nós temos que deixar tudo que nós temos de lado, mirando a realização do que é o projeto de vida de todos nós. Um Brasil democrático, progressista, popular. Tenho certeza que se o nosso empenho se transformar em realidade, em fato, nós tivemos a capacidade de tocar, nós temos aqui condições pessoais até de influenciar aqueles que são os eventuais candidatos, tenho certeza que aí sim nós teremos condição de enfrentar sem medo, na rua, enfrentar cara a cara aqueles que estão querendo enganar o povo ou destruir a democracia. Eu conto com vocês. Muito obrigado.